Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar aqui um pouco para vocês sobre distribuição de Poisson, tá? É, esse é mais um vídeo, né, da série que a gente vai ter aqui, né, sobre distribuições de probabilidade tanto discretas quanto contínuas, né? Essa distribuição aqui específica, né, ela é discreta, tá certo? Então, basicamente, vamos conhecer aí, né, vamos entender como funciona, né, o que a gente está estudando quando a gente trata aí de distribuição de Poisson, beleza? Então, bora começar. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, e aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é a diferença entre distribuição de Poisson e distribuição binomial, tá? Vamos lá. Considere um intervalo contínuo, tá? De tempo ou espaço, tá? Aqui nós vamos trabalhar como tempo, tá? Mas funciona também como um espaço contínuo, não definido, tá? É, quer dizer, definido, mas num espaço contínuo. Aqui eu dei como exemplo um dia, 2 horas e etc. Né? Por exemplo, um dia é um intervalo contínuo. As coisas podem acontecer em vários pontos desse dia. Né? Não tem uma contagem exata assim do exato momento em que alguma coisa acontece. E seja x o número de vezes que um evento específico ocorre. Então, olha só. A variável x, que segue distribuição de Poisson, representa um número x de ocorrências desse evento, desse intervalo contínuo. Então, basicamente é o seguinte, o que você tem aqui? Você tem um intervalo, certo? Esse intervalo é contínuo. Então, por que a gente pensa, mas por que essa distribuição é discreta, né? Se é dentro de um intervalo contínuo? Porque a distribuição de Poisson, ela representa exatamente o número x, né? A gente até especifica aqui, x ou y, dependendo aí da literatura que você estiver usando, né? De ocorrências desse evento. Então, o número de ocorrências de alguma coisa é representado através de um número inteiro, tá certo? Então, por isso, a distribuição Poisson ela se caracteriza como sendo aí uma distribuição discreta, tá? Na nossa nomenclatura, a gente diz que x segue distribuição de Poisson com parâmetro lambda, tá? Esse lambda aqui, tá? Eu usei essa notação aqui, alguns livros usam essa, outros livros podem usar outra notação, tá? Mas não vai ter tanta diferença não, desde que a nossa função de probabilidade a gente esteja em comum, beleza? Então, olha só. Se x segue a distribuição de Poisson com parâmetro lambda, a função de probabilidade, né? A gente viu, né, lá atrás, nas outras aulas, né, de distribuições discretas, que a distribuição discreta ela é composta, né, as distribuições de probabilidade discretas são caracterizadas pelas funções de probabilidade, né? Então, essa daqui é a função de probabilidade da distribuição de Poisson, beleza? Então, olha só, a probabilidade da nossa variável x, que representa a contagem, né, de acontecimentos em um espaço de tempo contínuo, a probabilidade desse x ser igual a um x específico vai ser o exponencial de menos lambda, lembra que eu falei lá do parâmetro, né? Parâmetro lambda, vezes lambda elevado a x dividido por x fatorial, tá? E aí, o que seria, né? A gente fala assim, Poisson com parâmetro lambda, tá? Então, o que seria esse parâmetro, né? O x é o número de sucessos, né? Ou, aqui eu estou falando aqui mais na linguagem da binomial, né? Isso aqui talvez seja o número, isso é, na verdade, o número de ocorrências, né? De x, né, do evento que a gente está interessado, tá certo? E o lambda é o número médio de ocorrências desse intervalo de tempo, tá certo? Por exemplo, uma central telefônica, em um dia, ela recebe, em média, 30 ligações, tá? Então, nosso lambda é 30. Aí, considerando isso, você pode pensar em calcular o seguinte: qual a probabilidade de um dia específico essa central receber 27 ligações? Então, você substitui o lambda por 30 e o x por 27, né? Se a gente estiver tratando de um dia específico, beleza? Vamos já para os exercícios. Antes dos exercícios, né? É, é importante aqui a gente lembrar, tá? Que além da nossa função de probabilidade que a gente está vendo aqui, que é essa função de probabilidade da variável que segue distribuição de Poisson, né? Nós temos a esperança e a variância, nossa variável aleatória, que ambas vão ser iguais à média, beleza? Então, se você tem uma variável qualquer que segue distribuição de Poisson, tanto a esperança ou a média dela vai ser igual ao lambda quanto a variância, beleza? Uma outra coisa que vale ressaltar é que esse x, tá? É como se fosse aqui um infinito numerável, tá? Você pode substituir qualquer valor de x aqui, desde que você tenha um lambda, né? Você vai ter uma situação específica. Você pode substituir de x de 0 até o valor que você quiser, tá? No entanto, vai chegar um ponto em que essas probabilidades vão ser irrelevantes, né? Bem pequenas, beleza?
Então, recapitulando, tá? Antes da gente ir para os exercícios, a gente tem um intervalo contínuo, que pode ser de espaço ou de tempo, e o x, que segue distribuição de Poisson com parâmetro lambda, tá? A gente vai contar a ocorrência de um evento, tá? Dentro desse intervalo específico, e o lambda é a média de ocorrência nesse intervalo, beleza? Então, né, vamos partir agora para os exercícios, beleza? Vamos lá, começar por esse aqui, tá? Seja x o número de mortes causadas por acidentes automobilísticos, tá? Nas rodovias federais de um determinado estado, beleza? Por semana, beleza? Se acontecem em média lambda igual a 10 acidentes por semana, calcular, antes da gente ver aqui o que a gente precisa calcular, né? Perceba que x é o número de mortes causadas por acidentes automobilísticos em um estado, tá? Ou seja, não existe meio acidente, existe zero acidente, 1, 2, 3 e assim por diante. Por isso, a gente já está aí caracterizando uma variável discreta, beleza? Quando a gente diz que o nosso lambda é igual a 10, tá aqui embaixo, significa que a nossa média é de 10 acidentes por semana, tá? Ou seja, a gente já tem essa média fornecido, beleza? E aí é perguntado o seguinte: a probabilidade de que se aconteça exatamente 9 acidentes na semana que vem, né? Qual é? Então, vamos lá. A gente viu, né, lá durante essa aula, há pouco, né, que se uma variável x, né, segue distribuição Poisson com um parâmetro 10, lembrando, tá? Essa Poisson de parâmetro 10 é para uma semana, tá certo? Uma semana. A gente vai já discutir sobre isso no exemplo seguinte. A nossa P do nosso x é igual a um x específico é igual a E elevado a menos 10. Vou botar aqui, vou botar assim, menos lambda vezes lambda elevado a x vezes x fatorial, beleza? No caso, pessoal, a gente pode notar aqui que o nosso lambda é igual a 10, tá? Para qualquer situação aqui que a gente for trabalhar utilizando esse intervalo de uma semana, tá? E o que ele pede aqui na letra A é a probabilidade que se aconteça exatamente 9 acidentes. Para a gente calcular essa probabilidade, a gente substitui o x por 9, tá? Por quê? A gente tem essa distribuição desses acontecimentos em um intervalo de tempo. Se eu quero a probabilidade de um valor específico, a gente substitui por x. Então, sendo assim, a gente vai ter que a probabilidade do x ser igual a 9 vai ser E elevado a menos 10, que é o nosso lambda, vezes 10 elevado a 9, dividido por 9 fatorial. Beleza? Uma conta bem extensa aí, tá? Mas nada que uma calculadora não possa resolver, beleza? Então, resolvendo essa conta aqui, a probabilidade de, nessa circunstância, a gente ter exatamente 9 acidentes é de 0,12511, certo? Essa aqui é a probabilidade de acontecerem exatamente 9 acidentes nessa circunstância. Você pode, e aí, se você já entendeu nesse ponto, né, como que funciona essa metodologia, eu deixo aí para vocês, tá? Seguindo o mesmo raciocínio, qualquer coisa, pausa e volta, tá? A probabilidade de x igual a 8 e a probabilidade de x igual a 10 acidentes, tá? Façam essa daí, beleza? E aqui, ó, a probabilidade de ocorrerem 12 acidentes em uma semana, né? Então, a probabilidade do x ser igual a 12 vai ser E elevado a menos 10 vezes 10 elevado a 12 dividido por 12 fatorial, beleza? Então, sendo assim, a probabilidade do x ser igual a 12 é igual a aproximadamente 0,0948. Aproximadamente aqui, tá? Porque eu estou arredondando, beleza?
Então, pessoal, é dessa forma, tá, que a gente entende a distribuição de Poisson. Intervalo contínuo tem uma média de uma quantidade de ocorrências de um determinado evento e você, sabendo disso, calcula a probabilidade de uma quantidade qualquer que você quer de ocorrência desse evento, beleza? Então vamos aqui agora para um segundo exercício aqui, tá? Então olha só, em certo posto de gasolina, sabe-se que... Aí aqui eu não especifiquei tudo, tá? Então a gente vai fazer passo a passo aqui, tá? Então olha só, em certo posto de gasolina, sabe-se que aproximadamente 6 clientes por hora param para abastecer seus veículos, tá? Sabendo disso, então vamos lá. Olha só, o lambda, nesse caso, vai ser 6, tá certo? E esse 6 é a média no intervalo de tempo, 1 hora, beleza? 6 clientes por hora, tá? Então, aqui não tem muito mistério, tá? Olha só, a gente tem qual a probabilidade que em determinada hora 2 ou mais clientes parem para abastecer. Essa aqui é interessante, né? Porque eu falei para vocês que, nesse caso aqui, vamos lá, o que a gente quer é a probabilidade de x ser maior do que 2, beleza? Ou seja, isso aqui é a probabilidade do x ser igual a 2 mais a probabilidade do x ser igual a 3 mais assim por diante, tá? E como eu falei antes, esse valor de x ele pode ir até mais infinito, né? Então é um pouco complicado aqui a gente calcular esse valor exato, tá? O que seria mais conveniente, né? Se você assistiu a aula de probabilidade, tá? Primeira aula introdutória lá de probabilidade, se não, eu vou deixar aqui no link, beleza? Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade do x ser menor do que 2, não é verdade? Ora, se a soma de todas das probabilidades de todos os possíveis resultados é 1, não é? Então significa que a probabilidade do x ser maior ou igual a 2 é 1 menos a probabilidade de ser menor do que 2. Ou seja, isso aqui vai ser 1 menos, vou abrir isso aqui, a probabilidade do x ser igual a 0 mais a probabilidade do x ser igual a 1. Basicamente isso aqui. Beleza? Então, olha só. Voltando aqui, ó, lá no outro exemplo, a gente vai usar essa mesma função aqui, não é? Só que o lambda agora é 6, porque a gente está trabalhando com 1 hora. Beleza? Vamos guardar essa questão de 1 hora aqui, porque a gente vai falar dela depois, tá? Então, olha só. Em determinada hora, tá? A gente está trabalhando aqui em 1 hora. Ou seja, isso aqui, pessoal, nada mais é do que 1 menos e elevado a menos 6 vezes 6 elevado a 0 dividido por 0 fatorial, na verdade, porque isso aqui, tá? Isso aqui é a probabilidade do x ser igual a 0. Pode olhar aí, substituindo na fórmula, tá? Considerando o nosso lambda igual a 6, tudo bem? A gente vai fazer a mesma coisa para o x igual a 1, tá? Mais e elevado a menos 6 vezes 6 elevado a 1 dividido por 1 fatorial. Tudo bem? Esse valor aqui, deixa eu olhar aqui na minha cola aqui, tá? Isso aqui, pessoal, usa a calculadora para fazer, tá? Então, isso aqui, vou até botar aqui, ó, isso aqui, tá embaixo, é aproximadamente 0,000247887. Eu vou botar aqui, tem mais, mas eu vou deixar assim, tá? Mais o segundo valor aqui, esse daqui, o segundo termo, tá? Que vai ser igual a aproximadamente 0,0148725. Beleza? Ou seja, pessoal, a probabilidade do nosso x ser maior ou igual a 2, resolvendo tudo isso aí, vai ser algo aproximado de 0,9826. Algo próximo disso, tá? Arredondando aí alguns valores. Beleza? Então, essa é a probabilidade nesse posto específico, né,
aparecerem 2 ou mais clientes. Tudo bem? Então, beleza. Até aqui eu acredito que já esteja claro, né, como funciona a distribuição de Poisson. Agora, a gente vai para a letra B, tá? Que é uma situação que você pode se deparar aí, que é um pouco diferente do que a gente vê. Olha só. E a resposta é mais intuitiva do que parece. Então, olha só. Qual a probabilidade de, em 2 horas, exatamente 12 clientes pararem no posto, tá? Então, vale lembrar aqui o seguinte, tá, pessoal? Essa média aqui, lambda igual a 6, é a média de clientes que aparecem em 1 hora, tá? Quando a gente diz em 2 horas, como não foi especificado nenhuma condição nem nada, o que a gente vai fazer? Ora, se eu estou querendo agora a probabilidade do intervalo de contínuo no intervalo contínuo não de 1, mas de 2 horas, a gente simplesmente dobra a média, não é verdade? Porque, ora, se em média 6 clientes aparecem no intervalo de 1 hora, então significa que 12 aproximadamente aparecem no intervalo de 2 horas. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui o lambda igual a 12, não é verdade? Ao invés de o lambda igual a 6, não é isso? Então, aqui, vamos lá, ó. O que a gente faz? Nesse caso, a gente quer a probabilidade de 12 clientes com o lambda igual a 12. Então, agora, a nossa distribuição de Poisson vai ter essa função de probabilidade aqui, ó. E elevado a menos 12, E vezes 12 elevado a x, dividido por x fatorial. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é substituir o x por 12, tá? Então, logo, né? Logo, a probabilidade do nosso x ser igual a 12 é igual a e elevado a menos 12 vezes 12 elevado a 12, na verdade, dividido por 12 fatorial, beleza? Então, resolvendo isso, tá? Probabilidade de x ser igual a 12 vai ser igual, resolvi aqui, vai ser aproximadamente, vou trazer aqui para baixo, tá? Que é melhor. Vai ser aproximadamente 0,1143. 1143, beleza? E aí, esse raciocínio aí você pode estender para o caso contrário, por exemplo. Se perguntar assim, qual a probabilidade de que 2 clientes apareçam em meia hora? Então seria lambda sobre 2 o parâmetro, e assim por diante, tá? Você estende isso aí para qualquer tipo de raciocínio, se esse for o contexto, beleza? Então, pessoal, essa foi a distribuição de Poisson, tá? Tentem fazer, baseado nesses exemplos aqui, usando outros valores de x, tá? Esse x aqui, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, beleza? É isso, um abraço e até a próxima.